Vamos ao versículo 16 do capítulo 4 do livro de Hebreus. Então a palavra de Deus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Espírito Santo, nada te surpreende. O Senhor já sabia que estaríamos todos nós aqui nesta tarde e noite. O Senhor já sabia de todas as circunstâncias que nós mesmos não sabíamos. Mas aqui nós estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, baseados na palavra que diz que as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor. E aqui, Pai, nesta noite oramos para que a Tua palavra tenha, ó Deus, o envolvimento, a fluidez que só o Senhor pode fazer em nossos corações. Oramos, Pai, por aquelas pessoas que estão aqui na igreja, oramos por aquelas que estão acompanhando, Pai, no momento ao vivo pela internet, e por aquelas pessoas que haverão de ouvir essa mensagem posteriormente. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, e que não está presa ao tempo e ao espaço do homem, possa falar poderosamente aos corações, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós falamos semana passada, irmãos, a respeito de oração. Nós comentamos a respeito da escandalosa importância da oração. E falamos de como é essencial para que você desenvolva a sua vida com Deus, você ter uma vida de oração. E comentamos alguns pontos, mas eu quero falar um pouquinho ainda sobre a oração hoje com vocês. Estamos nos aproximando da nossa vigília, né? Vai ser dia 29. Vamos ter um tempo de oração maravilhoso aqui na presença de Deus. Vamos encher a atmosfera espiritual deste lugar com adoração. Vamos mandar incenso para o céu, porque a Bíblia diz em Apocalipse que o incenso que nós enviamos para Deus hoje não é mais aquele palitinho que você compra com cheirinho ali no beco do Miguel das Ervas, não. É as nossas orações e a nossa adoração. Isso sobe com um aroma suave diante de Deus. Então nós vamos fazer isso muito aqui na nossa vigília, intercedendo, clamando. E alguém já disse, irmãos, que o diabo ele não tem medo de grandes pregadores, ele não tem medo de pessoas eloquentes, que sabem falar muito bem, ele não se atemoriza com cantores bem afinados, com bandas muito bem ajustadas, mas ele morre de medo de homens e de mulheres de oração. Aleluia! Isso é o que traz terror nas trevas. E temos que aprender esse caminho, porque é um caminho de vitória. O texto de Hebreus que nós lemos diz assim, que nós devemos chegar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados, algumas Bíblias falam socorrido, em tempo oportuno. Então existem alguns princípios para que Deus responda a nossa oração. E se eu pudesse dar um título a essa mensagem, poderia chamar de a oração que Deus responde. Qual a oração que Deus responde? Porque muitos de nós às vezes oramos, mas às vezes não vemos a resposta à nossa oração, ou então a resposta demora muito a chegar, sim ou não, né? Às vezes demora bastante, ou então desistimos e não vamos até mais um pouquinho mais longe na oração. Mas a oração que Deus responde, ela está carregada de alguns elementos que são essenciais para a gente ver a nossa vida de oração se tornar dinâmica e viva, sempre andando em respostas, apresentando a Deus os pedidos e recebendo dele as respostas. Houve um homem na história do cristianismo chamado George Miller. Hoje eu postei ele no meu Instagram, lá no Story. Esse homem era conhecido como apóstolo da fé. Esse homem, ele tinha o hábito de ter um caderninho de oração,
uma agenda de oração. Ele era inglês, ele viveu no século passado. E por que ele foi conhecido como apóstolo da fé? Porque ele leu a Bíblia toda 200 vezes ao longo da vida. É de deixar a gente assim no chinelo, né? Ele leu a Bíblia toda 200 vezes ao longo da vida. E não por acaso, ou seja, por consequência da leitura bíblica, a fé desse homem foi injetada de uma força sobrenatural. Porque todo ser humano tem uma pequena medida de fé. Todo mundo tem uma pequena medida de fé. E ninguém é desprovido de fé. Até aquele que diz que não tem fé em Deus, ele tem fé, mas está direcionando ela para um lugar errado. Tem gente que tem fé num revólver na cintura, tem gente que tem fé numa peixeira, tem gente que tem fé no amigo que tem influência, então ele confia que aquele amigo vai ajudar. Mas se você coloca a sua fé no Altíssimo, você nunca será decepcionado, amém? Se você colocar a sua fé em um homem como eu, você pode se decepcionar porque eu sou falho. Mas se você coloca a sua fé na palavra de Deus e no Altíssimo, oração e fé nunca foram decepcionados. Então esse homem, George Miller, leu a Bíblia cerca de 200 vezes. E ele era o apóstolo da fé, porque ele tinha esse caderninho, como disse, e depois da morte dele, o pessoal acessando os seus guardados, né, as coisas que ele deixou, então encontraram esse caderno, essa agenda. Se fosse nos dias de hoje, ele tinha recebido de presente uma agenda de Williane, né, William? E aí na agenda dele tinha assim, ó, de um lado tinha escrito uma coluna, orações, pedidos de oração, onde ele botava o pedido que fez, a data que ele fez, aquele pedido a Deus. E do outro lado da folha, ele colocava resposta de oração. Então ele anotava o dia que recebeu a resposta, quando ele foi respondido por Deus. E havia centenas de pedidos de oração respondidos ali. Algumas pessoas se espantavam porque havia pedidos assim, que ele colocou de manhã no lado de cada agenda. E de tarde já estava escrito oração respondida do outro lado. E muitos de nós, às vezes, subestimamos a nossa própria fé para mover as nossas orações. Porque muitas vezes você pede coisas a Deus simples e Deus te responde sem demora, às vezes até na hora. E você, porque foi uma coisa tão simples, você até esquece e não toma nota disso. Um dia desse eu estava com o pastor Olívia, a gente foi ali num atacadão aqui em Feira. E aí eu saí de casa com ela, só eu e ela sozinho, chegamos lá, o carro funcionando normal, tranquilo. Entrei no estacionamento, parei o carro na vaga, mas ficou um pouquinho torto. Quando eu bati na chave para pegar novamente, quem disse que o carro queria pegar? E não queria pegar, eu falei, ó, eu não vou esquentar a cabeça com esse carro agora, eu vou entrar logo no mercado, vou fazer o que eu tenho que fazer aí dentro. Quando eu sair, eu dou um jeito. Então, quando eu vi aquele problema do carro, eu já estava desconfiando do que fosse. Já estava com certa desconfiança. E aí, naquele momento, eu falei com o Lívia, depois eu vou num posto aqui próximo aqui, ver se eu consigo ver alguma coisa. E aí, quando nós saímos com os sacos plásticos na mão, com as sacolas, aí eu me dá a chave aí. Ela, você não vai lá do outro lado não? Eu falei, não, peraí, vamos botar logo as coisas no carro. Deixa eu bater na chave mais uma vez aqui. Aí antes de bater na chave, já estava orando. Enquanto vinha, ela sentou do meu lado, eu fiz uma oração em voz alta para que ela fosse a concordância. Porque a Bíblia diz, se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa na terra, também será concordado nos céus. Então eu falei, Senhor, abençoe, Pai, para que esse carro pegue. Nós estamos pertinho aqui de resolver o problema. E aí fechei os olhos, bati na chave e o carro pegou para a glória de Deus. Uma coisa simples, que às vezes a gente até pensa assim, não era um problema não, só foi uma coisinha que não pegou agora, mas pegou depois. Mas Deus respondeu. Então você não subestime a sua capacidade de fé para gerar respostas para as suas orações. Então George Miller tinha isso, irmão, e ele anotava os seus pedidos. Talvez se você tivesse esse hábito de anotar o que já pediu a Deus, e quando ele te respondeu, talvez a sua fé estivesse muito mais fortalecida. Esse texto que nós lemos aqui
nos chama a atenção que devemos nos aproximar de Deus em oração, nos aproximar do trono da graça. Graça significa o quê? O favor imerecido de Deus sobre nós. Eu não mereço, você não merece, mas Deus, Ele faz por nós. Porque a Bíblia diz também aqui ainda em Hebreus, que a lei, os mandamentos vieram por Moisés, a morte e a lei. Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Pastor, então significa que não tem mais mandamento nenhum na graça? Não, irmão. Existe também mandamentos na graça. Existe também princípios na graça que temos que obedecer. Existe também leis que temos que observar debaixo da graça. Não são as mesmas no rito do Antigo Testamento, mas existem os princípios que temos que seguir. Porque é importante que você saiba que muitas pessoas hoje em dia têm deturpado a graça de Deus. E tem feito da graça de Deus algo sem valor, achando como que você pode viver de qualquer jeito, então Deus me perdoa, Deus me entende, Deus me compreende. São as minhas necessidades. Então não é isso, mas existe um trono da graça, e nesse trono você chega com confiança, para alcançar o quê? Misericórdia. Imagine que naquela época dos reis, quando alguém era pego e era condenado, e era um réu que estava destinado a uma sentença terrível, quando se clamava por misericórdia, a autoridade máxima era para que aquela sentença não se cumprisse. Então, se a sentença era de morte e a pessoa se quebrantava e clamava misericórdia, 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 e se o rei fosse compassivo, ele poderia estender a misericórdia sobre aquela pessoa. Ele poderia estender a sua graça sobre aquela pessoa, e aquela pessoa não seria punida com a morte, por exemplo. A Bíblia diz que o trono de Deus é um trono da graça. Amém? Então você pode chegar diante dele com confiança. Não é um trono de acusação, não é um trono de condenação, mas é um trono de graça, de bondade, de perdão. Vocês já viram que na lei brasileira, isso existe também em outras nações. Existe um instituto que está estabelecido dentro da nossa Constituição, chamado graça. Quem já viu falar sobre isso? Esse instituto, quando eu falo instituto, não é um prédio, não é uma organização. É uma determinação legal. Dentro da lei brasileira, existe o Instituto da Graça, que é algo que é concedido aos presidentes. Os presidentes, eles têm o poder de usar desse benefício para inocentar e livrar alguém de uma condenação. Os nossos presidentes já fizeram uso desse instituto jurídico. Então, por exemplo, na época da presidente Dilma, houve, no final de um certo ano, não me lembro em qual, houve alguns presos que ela concedeu no Natal, ela concedeu a graça para esses presos. E eles foram perdoados das suas dívidas junto ao Estado brasileiro, seja ela qual for. Se era dívida de não pagar, de ter roubado, de ter matado, eu sei que ela deu. Houve também no período de Michel Temer, é costumeiro às vezes os presidentes fazerem isso no final do ano, por conta do Natal, do espírito natalino. Então eles selecionam alguns prisioneiros e concedem a graça para eles. Então eles são perdoados diante da lei, e mesmo que aquele prisioneiro tinha uma condenação de 30, 50 anos, ele é libertado, não inocentado, porque ele foi julgado e condenado, mas a condenação é removida. Então ele agora é uma pessoa condenada, mas que foi perdoado pelo Estado brasileiro. O presidente Bolsonaro fez isso, quando presidente. O presidente Lula também já fez isso anos atrás. Então imagine, se presidentes que são pessoas humanas, falhas como eu e você, a lei de uma nação dá a ele o poder de conceder graça a alguém que é condenado, para perdoar aquela pessoa das suas dívidas.
muito mais o Rei dos Reis. Porque o trono dele não é um trono de condenação, é um trono de graça. Você pode louvar Jesus por causa disso e agradecer a ele, amém? É um trono de perdão. Então eu e você estávamos ali, naquele lugar de condenados. Por quê? Porque nós não temos condições alguma de nos colocar em perfeição sozinhos diante de Deus. Para nos limpar, para nos lavar, para nos fazer justos. Mas Jesus vem e ele concede a nós o quê? Misericórdia, graça. Aleluia. E nos faz aceitáveis ao padrão celestial. Então podemos nos achegar a ele agora, não com dúvida, mas com confiança e apresentar sua oração. Chegar com confiança diante do trono da graça, para que você possa alcançar misericórdia. A condenação vai ser removida, por quê? Porque Jesus disse, eu pago o preço por ele. Eu pago o preço por ela. Deixa a condenação comigo. Sobre ele, cobre com manto de misericórdia, aleluia. Mas sobre mim traga a condenação ficou nele. E por isso a misericórdia nos alcança. E a graça também, para quê? Para alcançarmos ajuda, socorro em tempo oportuno. Então quando se fala da vida de oração e das respostas, um elemento importante é entender que nós não conseguimos ir a Deus se não estivermos limpos. Nós não temos condição alguma de ter uma resposta de Deus se nós estivermos indo a Ele de qualquer maneira. Pastor, então está ferrado. Me perdoa a expressão, irmão. Né? Mas o negócio está difícil, então, pastor. Ah, por quê? Porque nenhum de nós é perfeito. E é verdade, nenhum de nós somos. Como estaremos, então, limpos diante de Deus? Sabe, irmão, um dia desse eu fui trocar o pneu do carro. Fiquei com as mãos sujas do pneu. E aí cheguei em casa, tomei banho. Tirei a sujeira do dedo, mas embaixo da unha ainda ficou aquela sujeirinha da graxa ali, né? Pegando ali nos rolamentos. E quando eu estava orando um dia desses, eu chorei diante de Deus. Eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Eu fui quebrantado pelo Senhor nisso, para compreender como nós precisamos dele para chegar até ele, para ter a resposta. Eu disse, Senhor, eu não presto nem para me limpar. Porque eu posso tomar banho, mas ainda assim ficou a sujeira embaixo da minha unha. E o mínimo de impureza é denunciado ante a santidade de um Deus que não tem nenhuma mácula. Então como eu posso me achegar a ti, Senhor, se não for o Senhor que me limpe? Então a primeira coisa, um primeiro elemento que é importante para que a sua oração seja respondida, é você ir a Deus através de Cristo em santidade. Porque o Senhor não pode estender a resposta nem as suas mãos para quem não está diante do padrão dele. Entenda que a nossa carnalidade nos tira do padrão divino toda hora, irmãos. É ou não é? A nossa natureza adâmica nos tira do padrão divino praticamente quase que todo momento. É um pensamento que não deveria, é uma palavra que não deveria, é um julgamento sobre a vida de alguém. Então, as nossas ações tentam o tempo todo nos tirar. Como nós poderíamos estar diante de Deus e receber alguma resposta, se para estar diante de Deus, nós temos que estar diante dele no padrão dele e não no nosso padrão. Deus nos ajude que todos nós estejamos compreendendo a profundidade dessas palavras. Porque sei que temos hoje uma grande batalha ao nosso derredor, mas o Senhor nos dá a vitória. Preste atenção. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no seu capítulo 7, quando ele termina o 7, iniciando o 8, ele vai falando, miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero estou sempre fazendo. Então ele diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Com meu espírito eu quero servir a Deus, mas com a minha natureza carnal humana, eu quero me inclinar às coisas do pecado.
Quando ele termina o capítulo 7 para iniciar o 8, ele termina, depois desse conflito que ele fala que a gente tem internamente, ele termina louvando a Deus, dizendo, mas graças a Deus por Jesus Cristo. Por que ele diz isso? Porque se não fosse por Cristo, nenhum de nós teríamos condições de nos apresentar diante de Deus, dentro do padrão dele. Presta atenção que você vai entender um pouco mais isso. Quem já foi no fórum aqui resolver alguma coisa? Não no cartório, dentro do fórum. Quando você vai dentro de um fórum, mulher pode ir de mini saia, homem pode ir de bermuda, de camiseta, ou você está trajado adequadamente dentro do padrão que o fórum estabelece, ou você não consegue entrar para resolver a sua causa. É ou não é? Você entendeu? Diante de Deus não é diferente. Ou nós estamos indo diante de Deus cobertos pelo manto de santidade que recebemos através de Cristo, porque é Ele que nos cobre e nos faz justos, não é as nossas ações, não é o nosso muito esforço, não é a nossa santidade pessoal como pessoa, assim, não, mas é o que Ele fez, é a fé naquilo que Ele fez, a confiança de que a Bíblia diz que Ele nos cobre com um manto de justiça, manchado com o seu sangue. E agora Deus, quando olha para Erivaldo, não olha e vê Erivaldo, mas vê Cristo através dele. E Deus, quando olha para Ivan, e Ivan dobra os seus joelhos e vai orar, Deus não vê apenas Ivan, Ele vê o manto de Cristo sobre ele. É como aquela capa que José ganhou de Jacó, túnica de muitas cores. Então aquilo fazia o que? Protegia e dava honra. Você está entendendo? Diante de Deus, eu não posso ir da minha forma, do meu jeito, da forma que eu quero. Eu tenho que ir dentro dos padrões que Ele mesmo estabeleceu. Mas os padrões dele eu só alcanço se for através de Jesus Cristo. Falei com o seu irmão assim, você só alcança o padrão de Deus se for através de Cristo. Então, para que a minha oração seja respondida, eu tenho que ir a Ele através de Cristo. Eu não posso ir de qualquer jeito. Eu tenho que entender que eu sou um miserável pecador. Eu tenho que entender que eu preciso de Jesus. Eu tenho que entender que eu encontro o amor de Deus, eu encontro a graça, eu encontro a misericórdia. Mas tudo isso, se eu me apresentar a Deus através de Cristo, revestido de Cristo, vestido dessa roupa de santidade. Se eu não for a Ele através de Cristo, muito facilmente eu serei condenado. Por quê? Porque todos nós já estamos condenados fora de Cristo. Então veja, a Bíblia fala da história lá em Zacarias capítulo 3, do sumo sacerdote chamado Josué. Nos dias de Zacarias, ele tem uma visão, ele vê Josué, ele vê na sua visão, Josué como sumo sacerdote, ele está em pé, e as vestes de Josué estão sujas, e ele está com a mitra, aquele chapéu que o sacerdote usava, e o chapéu também está sujo. E naquele momento ali, ainda na visão, ele vê Satanás em pé, se opondo ao sumo sacerdote, acusando ele. Mas naquele momento, na visão de Zacarias, ele vê o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor fala e diz assim ao diabo: o Senhor te repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Ele está falando de Josué. Josué é um tição tirado do fogo. Então, naquela hora que Satanás é repreendido, ele se cala e nada mais fala. E aí, o anjo vem e dá ordem a outros anjos. O anjo do Senhor dá ordem aos outros anjos, dizendo: tira as vestes sujas dele, coloca sobre ele vestes limpas. Aleluia. Coloca sobre ele uma mitra nova na sua cabeça. Lembra que nós falamos, pregando aqui, da coroa da santidade? O sacerdote tinha aquele chapéu onde havia uma faixa, como se fosse uma faixa daqueles lutadores que colocam na testa e amarra. Só que havia uma lâmina dourada aqui na frente, escrito santidade ao Senhor, a coroa da santidade.
Então ele disse, coloca vestes brancas, coloca novamente a coroa da santidade na sua cabeça, uma mitra nova. E ali Zacarias vê o anjo do Senhor liberar uma promessa para Josué, dizendo: Josué, tu e os teus amigos, os que andam contigo, são homens de valor. E se você andar nos meus caminhos, guardar os meus mandamentos, eu te darei lugar entre os que estão aqui. Quando ele está falando isso, ele está dizendo: Josué, você vai ter trânsito livre entre os que aqui estão na minha presença. O que significa isso, irmão? Significa quando você dobrar o joelho e orar, não haverá impedimento. Quando você dobrar o joelho e me buscar, não haverá dificuldade, não haverá céu fechado, a sua oração será ouvida e será respondida, aleluia. Por quê? Porque você agora está limpo, você está agora aceitável diante de Deus. Antes estava sujo, agora você está com vestes limpas. Antes a coroa não era de santidade, era como a que veio na testa de Uzias, a lepra, que simboliza o pecado. Os pensamentos eram impuros, os pensamentos eram maldosos, mas vestes na Bíblia fala da nossa condição diante de Deus, como nós estamos diante de Deus, como nós estamos nos apresentando. Algumas pessoas, eu tenho que dizer a vocês, nem vestes têm. A Bíblia fala de pessoas que quando estão diante de Deus, Deus as vê como se estivessem nuas. Isso mostra que nem as vestes eles têm. Uns estão com as vestes sujas, simbolizando a vida de pecado. E outros nem as vestes têm mais. Já está numa degradação terrível. Por quê, pastor? Como é que você fala isso? Porque lá em Apocalipse, capítulo 2, quando Jesus fala à igreja ali, falando à igreja, uma das igrejas da Ásia, ele diz assim: olha, eu te aconselho que de mim tu compres vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, colírio a fim de ungir os olhos para que vejas, e ouro para que enriqueças. Então ele está dizendo que isso é para comprar veste, porque a pessoa estava sem as vestes. Então as nossas vestes são uma linguagem profética que sinaliza como nós estamos diante de Deus. Nós às vezes na nossa casa, na igreja, vamos buscar a Deus, vamos orar, vamos cultuar, estamos todos bonitinhos, cheirosos, arrumados, perfumados, mas espiritualmente, muitas vezes, Deus está nos vendo com manchas. Deus está nos vendo, às vezes, sem as vestes. E se nós pudéssemos nos ver como Deus está nos vendo, ficaríamos extremamente envergonhados. Mas, o que acontece? A acusação é removida, você viu aí. E é colocado uma veste nova, uma veste branca, uma veste limpa. Símbolo de quê? Símbolo de santidade. Quando Deus nos dá vestes novas, vestes limpas, Ele está nos vestindo do padrão que é aceitável a Ele. É tipo aquilo que eu falei do fórum para você. Nenhum de nós vai conseguir resolver nada no fórum se formos para lá vestido da maneira que nós gostamos, dentro de nossa casa. Nós temos que estar vestidos adequadamente de acordo com o padrão do fórum. Então, para estar diante de Deus e a nossa oração ser respondida, nós temos que estar de acordo com o padrão que o céu estabelece. Então a Bíblia diz que ali ele recebe aquela veste nova, recebe uma mitra nova sobre a sua cabeça, e esta é a primeira coisa que temos que ter em vista se quisermos ter as nossas orações respondidas. Por quê, pastor? Porque outras coisas serão necessárias, mas sem esta a gente nem entra na sala do trono. Você viu aí que Hebreus está falando para nós nos achegarmos com confiança diante de quê, igreja? Do trono da graça. O trono fica no pátio, no jardim? Não. O trono fica na garagem? Não. O trono fica num quartinho de bagunça? Não. O trono fica numa sala especial, que normalmente é a sala principal do castelo, que normalmente é a mais cheia de adornos, bonita, alta, escandalosamente extraordinária. E lá fica a sala do trono, onde o rei se assenta, onde ele ouve uma demanda e onde ele determina uma resposta. Para nos apresentarmos ante o rei, nós não temos condições de entrar de qualquer jeito. Dê uma olhadinha comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 22. Quero continuar falando sobre isso com vocês.
para te trazer mais alguns elementos que são essenciais para que a sua oração seja respondida. Mas hoje nós vamos ficar neste ponto, porque é o essencial. Se eu não estiver vestido adequadamente diante de Deus, daquilo que Ele, da maneira que Ele espera, não há como Ele ouvir minha petição. Não é nem que Ele não possa, é porque Ele não fere seus próprios padrões. Ele não fere. Mateus capítulo 22 fala da parábola das bodas. Eu vou ler rapidamente para você, sem parar, para que a gente possa aproveitar os minutos finais para chegar no ponto onde eu quero. Mas presta atenção no que diz esse texto. Versículo 1. Então Jesus respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas de seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados, já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, as saídas dos caminhos, convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes de núpcias. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? Ele emudeceu. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Você percebe que o rei mandou chamar algumas pessoas e elas não vieram. Ele mandou novamente, dizendo: o banquete está preparado. Ainda apelou para o estômago das pessoas, né? Você faz uma reunião, se você fala que vai ter comida, o povo aparece, não é assim? Se faz a reunião normalmente, já pensou se fizer o GE normalmente e não tiver um lanche no dia, talvez, se o povo souber, não aparece. Mas veja bem, o rei, ele apela até mesmo para a fome das pessoas. Ele envia primeiro, rejeitam. Ele envia depois dizendo: manda dizer que o banquete está preparado. Uma comida de graça, irmão. Você ia perder esse banquete? Comida de graça. Um banquete extraordinário que não é dado pelo dono da venda, nem pelos fazendeiros, é por um rei. Então você já tem noção de que a mesa é de outro nível. Então, mesmo assim, as pessoas rejeitam o convite. E quando ele manda os seus servos irem chamar, e você sabe que aqui os servos simbolizam os anjos. Porque na parábola onde Jesus conta do joio e do trigo, e diz que o rei mandou, o Senhor mandou e separar o joio e o trigo, ele diz: os servos são os anjos. Então no último dia, os anjos irão separar. E na hora, Jesus também disse que o reino dos céus é semelhante à rede que pesca o peixe, e dentro tem peixes bons e peixes ruins. E senta ali o pescador, e agora ele vai separar os bons dos ruins, e o que ele pode aproveitar e o que ele não pode aproveitar.
Mas o que pegou aqui para esse homem foi que ele foi achado pelo rei. E a Bíblia diz que os olhos do rei são como chamas de fogo e passeiam pela terra. Ele sabe de todas as coisas. E ele viu um homem que estava ali, mas estava trajado inadequadamente. As vestes deles não eram adequadas para aquele momento, para aquele ambiente. Talvez você e eu podemos pensar assim, mas pastor, se as pessoas de condição rejeitaram o convite, e ele mandou chamar qualquer pessoa que tivesse pelos caminhos, pelas saídas, muito provavelmente as pessoas não tinham condições de ter uma veste de casamento. Então esse homem entrou lá e ele não tinha condições, quem sabe era um pobre coitado, um miserável, e não tinha vestes para estar naquela cerimônia. E o que é que aconteceu? Irmão, se o rei convida e dá banquete, e se o rei está convidando qualquer pessoa, até aquelas que são pobres e miseráveis, porque o rei não faz acepção de pessoas, amém? Ele já está preparando a veste, para que todos aqueles que queiram entrar, passe no portão de entrada, pegue as suas vestes e siga. Eu fui olhar o que significa essa palavra vestes no grego, para esse texto aqui. E esta palavra significa, dentre outras coisas, um manto que cobre você. Isso é muito forte. Por quê? Porque o manto te cobre, esconde a sua fragilidade, esconde a sua condição, cobre a sua condição que é inadequada e te deixa agora adequado. Isso é o que Jesus fez. Ele, como cordeiro, ele é como se como alguns pastores faziam, né? Pegavam a pele daquele cordeiro e cobriam às vezes outro. E ali ele se tornava aceitável para poder, por exemplo, um bezerrinho mamar numa outra ovelha. Ela se tornava acessível porque o cheiro ele não ia rejeitar e nem a mãe ia rejeitar. Então é como se pegasse o que é de Cristo, o manto de Cristo, e colocasse em nós. E somente assim a gente pode ir a esse jantar, a essas bodas, e estar devidamente apresentado. Então o que eu sou, pastor? Eu sou um pecador? Sim, mas isso ainda não é a verdade completa. Você é um pecador. Se você está em Cristo, você é um pecador redimido por Jesus Cristo. Por que eu tenho que lembrar que eu sou um pecador, pastor? Porque se você vacilar, a sua carne toma o lugar. Todos os dias, lembre de colocar a natureza humana na cruz. Todos os dias. Todos os dias. Lembre de pedir ao Espírito Santo, faz o novo homem nascer em mim, se fortalecer em mim, e faz com que a minha natureza humana, que me inclina às coisas da maldade e que querem me afastar de ti, continue presa na cruz. Então vamos ficar de pé para nós orarmos esse momento. Porque a principal coisa e essencial para que Deus possa responder sua oração é você se apresentar diante dele, dentro dos padrões que ele estabeleceu. Precisamos dessas vestes. Feche seus olhos. Senhor, nós precisamos destas vestes. Senhor, nós precisamos destas vestes, Pai. Das vestes adequadas, e nós só recebemos essas vestes através de Cristo. Vá até Ele agora, na sua oração. Agradeça porque Ele pagou o preço para que você se tornasse aceitável diante de Deus. Agradeça porque você foi justificado por causa dEle. Porque você foi redimido por causa dEle. Porque Ele morreu para te cobrir com um manto, uma veste nova. E agradeça porque não foi só na visão de Zacarias que Josué teve aquilo. Mas isso é feito em minha vida e na sua vida, através de Cristo. Se você colocar-se agora diante dEle, se você reconhece a sua fragilidade, se você reconhece que é pecador, que você precisa dEle, que você é uma pessoa que sem Ele estaria condenado, sem Ele estaria julgado, sem Ele estaria condenado, sem o mínimo de misericórdia.
porque nós somos pecadores por natureza. Mas você tem alguém que morreu por você, que comprou a tua dívida, Eu não sabia disso, irmão. Isso para mim era desconhecido. Talvez para você saiba. Talvez você já soubesse disso, mas eu fiquei sabendo disso mais ou menos um mês atrás. Que uma dívida de uma pessoa com um banco, o banco pode vender para outra empresa financeira. Então ele se desfaz daquela dívida e aquela nova empresa que comprou passa a ser dono da dívida e ele vai agora cobrar você por causa daquilo que você deve. Jesus fez a mesma coisa, mas não para te cobrar, mas não para te colocar num lugar de condenação. Ele fez a mesma coisa, comprou das mãos do diabo a dívida que era sua. A Bíblia diz em Colossenses, o escrito de dívida que era contra nós, a carta de dívida que tínhamos, o Senhor quitou. Então ele tomou, agora a dívida não está mais nas mãos das trevas, não está mais nas mãos do diabo, agora a dívida passou para Cristo, ele agora tem essa dívida e ele não está te cobrando. Agora saiba de uma coisa, ele vai te cobrar um dia, se você não se converter e entregar sua vida a ele. Talvez você que está na internet assistindo essa mensagem ainda não entregou verdadeiramente a vida a Jesus. Talvez você ainda não nasceu de novo. Saiba que Cristo hoje não está sentado numa cadeira de juiz para te julgar. Ele está como advogado para te inocentar. Mas um dia ele virá como juiz. Ainda não é agora. Aproveite essa oportunidade de tê-lo como seu advogado e não como juiz. Porque quando você encontrar-se com ele como juiz, a dívida que ele tomou de Satanás ainda está nas mãos dele e você pagará o preço depois. É por isso que temos que ir a Deus através de Cristo, pois é nele que temos o livre acesso. Em nome de Jesus.